Acho que chegamos nos nossos 5 minutinhos, né, de tolerância. 19h35 no meu relógio, que horas são de vocês? 19h35 também. Então tá bom. Acho que então a gente pode começar, né, em respeito aos colegas que já estão na sala. Então, primeiramente, né, eu quero agradecer a presença de todos, os nossos colaboradores, o doutor Erial Aro, a doutora Vanessa Lisboa, que estão hoje, né, vão nos presentear aí, porque eu considero um presente, né, porque falar sobre prontuário médico é sempre um desafio, imagino para vocês, né, mas é sempre tão importante para a gente e com certeza cada dia a gente está aprendendo, porque com certeza a gente não sabe de todas as implicações, de tudo que pode nos acontecer, né, como médico, se a gente não souber preencher corretamente o prontuário médico, né, se a gente não souber tantas outras dúvidas, né, que eu tenho certeza que vão ser respondidas, a quem pertence, né, o prontuário médico, ao paciente, ao médico, né, como que a gente deve realmente preencher, a questão do prontuário na telemedicina, e talvez o que realmente nos preocupa muito como médicos é como evitar um processo. Então, eu gostaria de passar a palavra também, primeiramente, ao doutor Ciro, também, para recebê-los, e, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Boa noite, Juliane, boa noite aos colegas. Olha, eu até vou mudar uma palavra que eu escrevi aqui para essa minha abertura. Eu ia dizer que, certamente, os nossos advogados iam nos fazer um alerta de que nós temos que registrar aquelas ações, os atos médicos que realizamos, né? Mas eu mudo de alerta para presente, você tem razão. O fato da gente estar aqui acompanhando o que doutor Erial, doutora Vanessa vão comentar, é um presente, é algo muito bom que a gente recebe para aprimorar os conhecimentos e o principal, saber que na hora de uma dúvida ou outra, nós temos a quem recorrer nas orientações. Mas fica o alerta e o presente desde já de que aquilo que nós praticamos, nós devemos registrar. Isso tende a facilitar o trabalho dos nossos advogados e eu tenho certeza que eles falarão disso. Uma boa noite a todos, Juliane. Obrigado e vamos em frente. Então, os nossos palestrantes dessa noite, né, o doutor Erial Lopes de Ário, a doutora Vanessa Lisboa, são advogados, estão especializados na área médica e são nossos parceiros, né, nossos colaboradores do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina. Então, eu passo a palavra, primeiramente, quem que vai começar? Desculpa, não perguntei, doutora Vanessa? Eu. Então, passo a palavra à doutora Vanessa. Tudo bem, boa noite, doutor Ciro, doutora Juliane, doutor Erial, meu colega que está aqui, cumprimento todos que estão na sala. Vamos falar um pouquinho de prontuário, então, deixa eu apresentar aqui. Deixei assim um pouquinho. Pronto, estão vendo? Sim. Sim, posso começar, né? Vamos falar um pouquinho dos documentos médicos e especificamente do prontuário médico. A gente não tem como falar em prontuário médico se a gente não falar primeiro da consulta médica. A consulta médica para o Conselho Federal de Medicina, ele é o ato mais completo que o médico pode praticar. Ele começa numa anamnese, passa pelo exame físico, daí desse exame físico e dessa anamnese, o médico pode tirar ou um diagnóstico ou algumas hipóteses diagnósticas. E, às vezes, é necessário fazer exames complementares. E, é claro, exames complementares muitas vezes exigem tempo, exigem que a gente interrompa essa consulta médica, faça os exames e o paciente retorna numa consulta de retorno, né? Para aí sim firmar o diagnóstico e ter a prescrição terapêutica, ter a conduta médica que vai ser tomada dali em diante e talvez até mesmo um atestado médico. Então, a resolução do Conselho Federal de Medicina, no número 1958 de 2010, ela diz que a consulta médica compreende anamnese, exame físico, elaboração de hipótese
ou conclusão diagnóstica, solicitação de exames complementares quando necessário, e prescrição terapêutica como ato médico completo, que pode ou não ser concluído em um único momento. E desse ato médico completo, nós temos que formular um prontuário médico. E o conceito de prontuário médico também está escrito numa resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução 1632 de 2002. E eu sugiro a todos vocês, médicos que atuam, praticam a medicina, tenham acesso a essa resolução. Ela é importante, ela explica exatamente o que deve conter num prontuário médico, e nós vamos trazer aqui de forma resumida. Artigo 1º, define prontuário médico como um documento único constituído de um conjunto de informações, de sinais, imagens registradas, todos os documentos que vocês vão construir para o atendimento daquele paciente vai fazer parte desse prontuário médico. Desde os acontecimentos sobre a saúde do paciente e assistência por ele prestada, em caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação também entre os membros da equipe multiprofissional. Não é só uma comunicação de médico para médico, mas entre vocês e todos os membros da equipe que vão atender esse paciente. E vão prestar essa assistência continuada. Ele vai registrar tudo o que vai acontecer, todo o histórico de saúde desse paciente. E de quem que é o prontuário médico, como a doutora Juliane perguntou no começo, né? O prontuário médico, ele é do paciente, as informações são do paciente e está sob a guarda do hospital, da instituição, do médico, né? Isso é importante. E Código de Ética Médica, artigo 87. É vedado ao médico, é proibido deixar de elaborar prontuário médico legível para cada paciente. E aí nós temos aqueles locais de trabalho, especialmente os médicos do trabalho que fazem exames admissionais e demissionais de grandes empresas, que o paciente vai ver aquele paciente uma única vez para um único exame. E sim, nesse caso também tem que ter um prontuário. Aquele único exame é um ato médico completo e tem que ter um prontuário. E o que deve conter nesse prontuário? Esse slide aqui ele é muito importante, tá? Deve conter a identificação do paciente e não basta só o nome. Tem que ter um nome e um documento para identificar, um número de documento, um número de registro desse paciente. A anamnese completa, os exames físicos que foram realizados, o resultado desses exames físicos, os exames complementares e seus resultados, os que foram solicitados e depois, quando vem o retorno, qual o resultado desse exame, as hipóteses diagnósticas ou já o diagnóstico definitivo, os tratamentos que foram sugeridos e debatidos com o paciente, vocês devem colocar no prontuário. Não basta só discutir e não escrever, não registrar no prontuário que vocês discutiram com o paciente as possibilidades de tratamento e qual, porventura, médico e paciente juntos optaram por realizar o tratamento, né? O registro diário da evolução clínica, e esse registro diário é data e hora, não basta só a data, tem que estar constando no prontuário também a hora que aconteceu aquele registro, a hora que aconteceu aquele fato. E os procedimentos e condutas que vocês vão tomar. Então, essas são as informações elementares de um prontuário médico. E o que é obrigatoriedade também? A letra legível. Depois eu vou falar um pouquinho dessa letra legível, mas ela é obrigatória, tá? A gente que trabalha, o doutor Erial sabe disso, pode comentar depois. A gente que trabalha com vocês e acessa muitos prontuários médicos, a gente precisa da ajuda para traduzir o que está escrito. Não é fácil entender o que vocês escrevem. E letra legível não significa só a escrita legível, mas muitas vezes vocês devem tomar cuidado com as abreviações. Eu gosto de compartilhar um caso que foi para o judiciário por conta de uma abreviação. Nós tivemos um processo
que o médico, ele fez uma biópsia hepática e colocou no prontuário que houve perfuração ou ruptura de VB. Ele quis dizer que era vias biliares. O médico que substituiu ele, na hora de transcrever e de evoluir o prontuário, colocou vesícula biliar. E aí pronto, foi para o judiciário, dizendo que ele tinha perfurado a vesícula biliar do paciente, ele teve que explicar que não tinha nada a ver com isso, por conta de uma abreviação. Tá? Então, a letra legível também deve ser considerada cuidado com as abreviações. Identificação do profissional que atende o paciente, assinatura e o CRM. Fez o atendimento, fez a evolução, identifica e assina. Também temos casos no judiciário que o médico respondeu por ato que ele não praticou porque o colega que sucedeu não tinha colocado a assinatura e a sua identificação, né, o seu carimbo. E a letra de médico, gente, está no Código de Ética. Vocês podem acreditar que letra legível está prescrito lá no Código de Ética de vocês? Receitar, atestar, emitir laudo de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação, sem o número do registro, é uma infração ética. Outra questão também que é infração ética, deixar no consultório folha em branco assinada, receituário assinado, e sim, tem colegas de vocês que já fizeram isso. Né? Então fica esse alerta, a letra de médico é algo que vocês não precisam ir para o conselho responder um processo por conta da letra ilegível. E o acesso ao prontuário? Quem pode acessar esse prontuário? Como a gente já falou, o prontuário ele contém informações do paciente sob a guarda da instituição, do hospital, do consultório, do médico. E como é que a gente faz para acessar esse prontuário? Quem pode acessar? O artigo 88 do Código de Ética Médica diz que é vedado ao médico negar ao paciente o acesso ao seu prontuário médico, a ficha clínica similar, bem como deixar de dar explicações necessárias à sua compreensão. Vocês, quando preenchem um prontuário do consultório, por exemplo, vocês usam bastante abreviações. E vocês têm o dever de explicar ao paciente de vocês o que vocês escreveram, o que quer dizer aquelas abreviações. Negar essa informação, negar esse acesso a essa informação é uma infração ética. E aí tem a ressalva. Quando é que vocês podem negar? Quando ocasionar risco ao paciente ou a terceiros. E quem mais que pode quem é que pode efetivamente solicitar esse prontuário? Inicialmente é o paciente ou o representante legal através de procuração registrada em cartório. E o advogado veio com uma procuração que não está registrada em cartório. A procuração do advogado, ela tem poderes sem registro no judiciário. Para fins de acesso ao prontuário, ela deve estar registrada no cartório. No caso do paciente que faleceu, quem é que pode solicitar? Aí vem a esposa, vem o filho, vem a segunda esposa, vem a primeira, vem... Quem pode solicitar, na verdade, é o representante familiar nomeado pelo juiz. Quando abre-se o inventário da pessoa que faleceu, vai ser nomeado um representante. E essa pessoa é a que pode solicitar o prontuário. E também o Conselho Regional de Medicina, sempre que for solicitado. Mas alguém pode? O juiz pode? O delegado de polícia pode? O promotor de justiça pode? Algumas vezes o próprio advogado do município solicita para vocês o prontuário por um processo, algum motivo assim. Quem mais pode solicitar esse prontuário? Vamos lá. Autoridade judicial, ou seja, o juiz pode solicitar e vocês devem fornecer. Delegado de polícia. Aqui nós temos uma discussão muito grande. Quando fornecer para o delegado de polícia quando ele solicita? Nós tínhamos um pensamento anteriormente que não deveria ser solicitado. E aí, por um caso específico que tivemos no nosso escritório, nós mudamos a nossa orientação.
Então, sempre que um delegado de polícia, uma autoridade policial solicitar um prontuário, nós instruímos o médico a fazer uma petição, informando que está entregando o prontuário em envelope lacrado, anexado a essa petição, e protegido por sigilo médico, com 2 vias, e uma via vai ficar com o médico como recebimento, para informar as condições que foram entregues esse prontuário. Então, nesse documento vai informar o sigilo médico profissional e que esse prontuário está lacrado, protegido por sigilo médico. Aí lá na delegacia, quem vai abrir já não é mais da conta do médico, né? Mas a parte dele ele fez. Por que entregar? No Código Penal, e é claro, as delegacias de polícia têm o Código Penal na ponta da língua, ela diz que é crime de desobediência não obedecer uma ordem de uma autoridade. E a polícia civil, o delegado de polícia civil, ele é considerado autoridade. Então, nesse embate de 2 leis, vamos chegar ao meio termo. E aí, essa é a nossa orientação agora, é entregar o documento em um envelope lacrado, com uma petição informando do sigilo daquele documento, que deve ser acessível apenas a profissionais médicos, né? E outro momento que vocês podem entregar o prontuário, uma cópia do prontuário de vocês, é para fazer a defesa profissional. Vocês foram demandados na justiça, pode anexar o prontuário a título de defesa profissional. Então, se o promotor do município que está fazendo a defesa do município, ou promotor do Estado, que está fazendo a defesa do Estado em um processo judicial, entre em contato com vocês e quer informações sobre aquele atendimento, quer cópia daquele prontuário, é para a defesa profissional. Vocês devem prestar informação, fazer o relatório, auxiliar aquele promotor, aquele advogado, aquele procurador, no que for necessário. E nós estamos falando aqui, quando fornecemos o prontuário, a gente está falando de sigilo profissional, né? É uma quebra de sigilo profissional a hora que fornece o prontuário. E está lá no Código de Ética Médica que é vedado ao médico revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício da profissão, salvo por justa causa, dever legal ou autorização expressa do paciente. A autorização expressa do paciente é fácil entender. Mas o que é a justa causa e o dever legal que autoriza vocês a quebra do sigilo, a fornecer o prontuário, a fornecer essas informações que estão registradas ali? O dever legal, a gente pode dar como exemplo as notificações compulsórias. A lei manda vocês notificar, a lei manda vocês quebrarem esse sigilo. Proteção da criança e do adolescente, a proteção do idoso. Aí nós temos o dever legal e também a justa causa. A justa causa é quando o caso, o risco de manter o sigilo é maior que o risco da quebra do sigilo. Aí nós temos uma justa causa. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, eles prezam por esse risco, né? Se for o risco maior for manter o sigilo, então é necessário que se quebre o sigilo, tanto por dever legal quanto por justa causa. Essa vedação do sigilo, ela continua, ela permanece, mesmo que o fato seja público e o paciente tenha falecido. E aqui nós temos um caso muito emblemático, que é a da Marisa Letícia, a esposa do Lula. Teve os seus dados sigilosos vazados, né? E os médicos estão agora respondendo processo ético profissional. Ou então, quando do seu depoimento como testemunha, médico é chamado para ser testemunha, médico que ele teve ali no consultório é sigiloso. Então, ele deve ir, ele necessariamente tem que se apresentar ao juiz e informar, declarar o seu impedimento para prestar o depoimento, exceto se o paciente autorizar. Muitas vezes o paciente está ali na frente, o paciente autoriza essa quebra de sigilo.
E na investigação da suspeita de um crime, o médico está impedido de revelar o segredo que possa expor o paciente a um processo penal. Nesse caso aqui, é aquele caso da delegacia, que a gente diz para o médico colocar o documento em um envelope lacrado, informando que é documento protegido por sigilo profissional. Artigo 74. Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade também é vedado. Inclusive, seus pais e representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. Então, como a gente vê, o Código de Ética Médica, ele protege os dados sempre pensando no bem do paciente. Então, se acarretar dano a essa proteção, então a gente pode fazer a quebra do sigilo. Esse aqui é o último slide, tá? E ele é um slide muito importante. Esse NDM e o TDM, eu e o Erial já pegamos no escritório várias vezes o prontuário médico do paciente e lá nos exames está escrito NDN. Nada digno de nota. E a gente fica de cabelo em pé quando vê isso. Por quê? Quando um paciente processa o médico, ele coloca lá na inicial, o médico nem olhou na minha cara, o médico não me examinou, o médico não fez nada. Aí a gente pede prontuário, né, doutor Erial? Pedimos prontuário e o prontuário vem NDN, nada digno de nota. Assim, doutor, mas o que o senhor fez? Eu fiz ausculta, eu fiz... Enfim, dá uma série de exames que ele fez. E por que não está anotado? Porque deu tudo normal. Sim, mas o paciente está dizendo que o senhor não fez nada. E o senhor não anotou os exames que fez? Então, a gente diz que é tudo digno de nota. O TDN. Esqueçam o NDN, agora é tudo digno de nota. Especialmente se deu normal. Poxa, se deu normal agora, pode ser que daqui a meia hora, quando o senhor liberou o paciente para ir para casa, ele tenha um infarto, como já aconteceu. O paciente veio com dor, os exames todos normais, na volta para casa, infartou. Façam sempre a consulta médica. Não emitam nenhum documento sem uma consulta médica. E é claro, a consulta médica, ela gera um prontuário. Registrem tudo que vocês fizeram. Retornar em caso de alteração do quadro. Essa mensagem é tão pequenininha e ela muda tudo num prontuário médico. Retornar em caso de alteração do quadro. E, por último, repassar as orientações sobre o tratamento e anotar no prontuário as orientações que vocês repassaram ao paciente. Não basta só repassar ao paciente. Anotem no prontuário o que vocês pediram para o paciente fazer, como é que foi orientado e retornar em caso de alteração. Com relação ao prontuário, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Eu vou devolver a palavra para a doutora Juliane. Deixa eu sair daqui. Voltei? Obrigada, doutora Vanessa. Doutora Juliane, devolvo a palavra. Tá. Eu acho que a gente segue, né, Erial? E daí, no final, a gente abre para as perguntas, que eu já vi que tem várias perguntas ali, eu também tenho perguntas. Então, vamos continuar e, no final, a gente abre para as perguntas. Pode ser? Com certeza, doutora. Muito obrigada, doutora Vanessa. Excelente palestra. Vamos lá, então, com o doutor Erial. Boa noite a todos, doutora Juliane, doutor Ciro, todos que estão numa noite gelada. Se em Floripa está gelado, lá onde está o doutor Jefferson deve estar mais frio ainda. Mas vamos conversar um pouquinho sobre a questão do prontuário, fora essas questões preliminares importantes que a Vanessa comentou. Eu tenho poucas contribuições, porque o que de fato nos interessa é o debate, são as discussões, são as perguntas, é a partir daí que a gente consegue melhorar o que foi dito. Antes de avançar, eu acho que vale a pena a gente relembrar que, até hoje à tarde, conversando com o médico no escritório, eu falei para ele, olha, doutor, nós vamos ter hoje uma palestra
o senhor já se inscreveu para falar? Para falar sobre o quê? Prontuário médico. Ele me olhou com uma cara como quem diz assim, pô, tu, advogado, vai querer me falar sobre prontuário médico? Eu faço isso todo dia, faz parte do meu dia a dia, não sei se é interessante. E a gente começou a conversar, eu imagino que ele esteja aqui na plateia virtual, ou deve entrar porque ele ficou bastante instigado, né? E por que a gente fala em prontuário? É que a gente está sempre pensando na pior das hipóteses de utilização do prontuário médico, que é, obviamente, quando o médico ele é processado. É evidente que o médico preenche o prontuário médico a partir das observações encontradas durante o atendimento médico, durante a condução de um caso, visando o bem-estar do seu paciente e visando primordialmente a continuidade do tratamento. Nós, advogados, quando falamos em prontuário médico, a nossa preocupação é sempre processo. Quando a gente fala em processo, a gente precisa relembrar que o médico, ele pode ser alvo de um processo criminal, ele pode ser alvo de um processo ético profissional, ele pode ser alvo de um processo administrativo no âmbito do seu vínculo, seja ele municipal, estadual ou federal, e ele pode também ser acusado numa ação de indenização por danos morais, que são as famigeradas ações de, entre aspas, erro médico. E é lá que nós vamos utilizar o prontuário como um excelente elemento de convicção do magistrado. Aí eu preciso comentar, obviamente, de uma coisa chamada prescrição. Para vocês, prescrição é a evolução do paciente. Para os operadores do direito, prescrição é a perda do direito de ação pelo lapso do tempo. Então, significa dizer, doutor Renato Poli, que aquela paciente que o senhor atendeu 5 anos atrás, ela ainda pode te processar, porque o prazo de prescrição para ações de natureza indenizatória que tem como fato gerador o ato médico, e o ato médico ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, esse prazo ele é de 5 anos. Então, eu não preciso nem levar muito tempo para convencê-los de que nenhum de vocês terão em memória, de maneira clara, objetiva e fundamentada e minuciosa, detalhes a respeito do atendimento que vocês praticaram 4 anos, 11 meses e 28 dias atrás. E aí, como a Vanessa comentou, quando o médico recebe uma ação de indenização por danos morais, o paciente conta lá uma história melodramática e ele pede 1 milhão de reais de indenização. E aí o médico nos procura, Erial, nós precisamos fazer a defesa. Eu digo, pois bem, há uma acusação, a acusação ela está fundamentada num alegado erro médico, o paciente está dizendo isso, isso, isso. E aí, eu preciso de um relatório médico, eu preciso de literatura médica que dê fundamento a esse relatório, e eu preciso comprovar isso tudo no processo. O médico olha para mim, e agora? Eu digo, não, agora eu que lhe pergunto. Busque no prontuário médico as informações, me dê um relatório desses atendimentos. E aí o médico vai olhar, está lá como a Vanessa colocou, MDM, uma meia dúzia de abreviações que nem ele entende, e é a partir daí que o médico vai produzir o relatório, e a partir desse relatório que eu vou fazer a defesa. Eu não preciso nem, novamente, gastar muito tempo para dizer a vocês que esse médico certamente vai ter dificuldade em realizar a sua defesa. E aí a gente cai num outro problema, que são as provas. Que tipo de provas são admitidas num processo? Seja ele judicial, um processo criminal ou até mesmo um processo ético que termina no Conselho Regional de Medicina. Pois bem, nós temos a prova testemunhal. Podemos ouvir testemunhas em juízo. Testemunhas que efetivamente tenham tido participação no processo, no caso, na condução desse caso. Nós podemos ter uma prova pericial, que é a avaliação técnica feita por um perito nomeado pelo juiz, e nós temos a prova documental. Então, vamos lá, prova documental, testemunhal e pericial. O juiz ele vai precisar chegar ao final do processo e ter como elemento de convicção formado a partir daquilo que foi produzido de prova no processo. Bem, se eu não tenho a prova documental, que é não só o prontuário, mas também o prontuário, o termo de consentimento informado e outra qualquer documentação escrita. A falta da prova documental
vai prejudicar a minha prova testemunhal, porque, afinal de contas, talvez eu não consiga ter como prova testemunhal alguém que sequer foi mencionado no prontuário médico. Por isso, a observação bem colocada da Vanessa, de que atendo o paciente na presença do especialista, da técnica de enfermagem, da enfermeira que está ciente do caso, do familiar, isso tudo nos dá brecha para ouvirmos em juízo pessoas que tiveram participação no processo, que é exatamente a prova testemunhal. E aí, obviamente, se eu não tenho um bom relatório, porque eu não tenho prontuário médico, se eu não tenho um bom prontuário médico, eu não tenho uma boa prova testemunhal. O que vai me prejudicar? A prova pericial. Por quê? Especialmente em casos de óbito, a perícia ela é indireta. Então, ela é feita com base no prontuário médico. Como é que um perito vai avaliar um prontuário que nós chamamos de cartão-ponto? Tem lá informações sucintas que não dão a menor noção daquilo que foi desencadeado ao longo do processo. Então, sem o prontuário, sem os documentos, me dificulta a prova testemunhal, me dificulta sobremaneira a prova pericial, e aí vem o grande problema, a avaliação do juiz. Como é que vocês acham que o juiz, e veja bem, o juiz não é um computador, que a gente alimenta de informações e sai uma decisão. Não, ele é um cidadão, é uma cidadã que, a partir das suas apreciações pessoais, vai avaliar um caso e vai proferir uma decisão. Se ele condena o médico, se ele absolve o médico, e por aí vai. Então, esse cidadão vai olhar esse retrospecto e vai pensar, poxa, se aquele paciente que estava sobre aquela condição e circunstância, sendo avaliado pelo médico, o médico simplesmente coloca lá um NDM, será que esse médico teve para com o seu paciente o cuidado que ele merecia? Então, vai entrar num elemento subjetivo que pode, sim, de certa forma, penalizar o médico. Então, o prontuário, eu não diria que ele é uma faculdade. Primeiro que ele é obrigatório, como a Vanessa mesmo colocou. E, numa ação judicial, ele é exatamente o que não é determinante, mas ele conduz à produção das outras provas. Até porque não existe prova que condena o cidadão ou prova que absolve. Existe o que nós chamamos de contexto probatório. Então, o juiz ele vai fazer uma avaliação muito mais ampla daquele caso e vai avaliar todos os elementos de convicção para formar sua própria convicção julgadora e, a partir daí, definir se o médico tem ou não culpa naquela demanda. Nós tivemos, o ano passado, uma avaliação, foi até uma menina que fez a sua monografia do curso de Direito da URGS, ela entrou em contato comigo na época, eu passei algumas informações, ajudei em alguns aspectos, e depois ela me mandou o resultado desse trabalho. E ela falou exatamente sobre a questão do prontuário médico. O que ela fez? Ela pegou e analisou os 54 casos que foram julgados no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com o tema erro médico. Ela até não coloca erro médico, ela coloca erro em saúde, porque nós também não gostamos dessa expressão. Na verdade, o erro médico não é erro médico, muitas vezes é o erro em saúde, mas o que chama atenção, obviamente, é o erro médico. Então, o que ela fez? Ela literalmente dissecou 54 casos de, entre aspas, erro médico julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E qual foi a percepção que ela teve a partir da análise desses 54 casos? O objetivo dela foi exatamente esse, tentar entender, primeiro, se a questão do prontuário médico veio à discussão judicial e qual foi o impacto dessa decisão com base nesse prontuário. E a prova inequívoca é aquilo que nós já defendemos há 20 anos. Desses 54 casos, 55,55% o prontuário médico foi um elemento relevante e contribuiu na convicção e formação do convencimento do juiz. Então, em mais da metade dos casos, a sentença foi fundamentada única e exclusivamente com base no prontuário médico. Em 29,62%, o prontuário veio à discussão judicial e contribuiu também para a convicção do juiz.
Só que ela observou que nesses 29,62%, o juiz se utilizou também de outros elementos de convicção. E em 14,81% desses 54 processos, não teve nenhuma relevância. Então, numa conta rápida aqui, mais de 85% dos casos em que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou, o prontuário foi determinante na solução do litígio. Obviamente que isso não vem à discussão aqui, nós não sabemos se o médico foi condenado ou absolvido. O fato é, em 85% dos processos, sim, o prontuário médico foi um elemento relevante para o processo e formou a convicção do magistrado. Por isso que, volto a dizer, é o prontuário médico nosso melhor instrumento de defesa. Porque, repito, é a partir dele que nós vamos produzir a prova testemunhal e é a partir dele que nós vamos produzir a prova pericial. Um desses casos, ela dissecou ainda mais e era um caso de uma cirurgia plástica de natureza estética reparadora, no caso, uma redução de mamas, em que a paciente se queixava de isquemia da auréola, assimetria de mama e depois evoluiu com a necrose de mamilo. Nesse processo em que elas avaliaram melhor, ela pôde observar que a decisão do juiz ela foi fundamentada principalmente no direito à informação, que é algo que nós discutimos e rediscutimos, porque, como a Vanessa mencionou, todo paciente que está sentado à frente de vocês, ele é um consumidor. Sendo um consumidor, ele tem como seu melhor instrumento de defesa o Código de Defesa do Consumidor, que tem como princípio basilar o direito à informação. Então, nesse caso específico, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pautado que foi pelo direito à informação, disse que o prontuário do consultório, aliado ao relatório cirúrgico e termo de consentimento informado, deixaram claro que aquilo que poderia ter ocorrido e que efetivamente ocorreu, era previsto, se era passível de se evitar, foram tomadas as medidas profiláticas para tanto, mas, infelizmente, nem tudo está ao alcance do médico. E as complicações existem, mas o mais importante é saber que o seu paciente, com base no Código de Defesa do Consumidor, saiba que de todos os detalhes do tratamento, especialmente antes, durante e depois. E como é que nós vamos comprovar isso em juízo? Através do prontuário médico do termo de consentimento informado. Então, é importante, que bom que nós estamos discutindo isso, o que para muitos médicos é óbvio, ululante, para outros não. A gente precisa sim conversar sobre documentos médicos, sobre prontuário médico, sobre direito à informação, porque é isso que inequivocamente absolve ou condena o médico. Eu, Vanessa, doutora Juliane, encerro aqui esses primeiros minutos, já me colocando aí à disposição para a gente responder aquilo que for necessário e debater aquilo que mereceu o nosso destaque. Obrigada, doutora Irial. Sempre bom, né? Eu já lhe escutei várias vezes também e acho sempre a gente aprende alguma coisa. Obrigada também pela excelente participação. Então, eu acho que vou dar a palavra ao doutor Ciro, ver se ele quer fazer alguma contribuição, e depois eu vou começar as perguntas. Eu vi que tem algumas perguntas no chat, né? Doutor Ciro, o senhor quer dar alguma contribuição, fazer alguma pergunta? Vamos acompanhar as perguntas que foram feitas, siga em frente, eu me reservo mais para frente um pouquinho. Tá bom, então tá certo. Então, eu vou pela ordem aqui do chat, né, e vou perguntar, então, se as pessoas querem aparecer, né, no vídeo e fazerem a pergunta ao vivo, ou se preferem realmente que eu leia, né. Então, a primeira pergunta é da doutora Tanise. Tanise Damas, você quer fazer ao vivo, doutora Tanise? Oi, eu tô com uma barulheira da criançada em casa, acho que faz você mesma, Juliane, obrigada. Então, tá bom. Então, a primeira pergunta, ela fez várias perguntas, mas aí eu vou pular, tá, doutora Denise? Vou dar vez para os outros, depois, qualquer coisa, a gente volta para as suas outras perguntas, se não tiver mais participação, né? Então, a primeira pergunta, o diretor técnico pode nomear uma enfermeira
para auditar prontuários com a intenção explícita de buscar erros dos médicos, como podemos agir? Situação verdadeira. Bem interessante, né? Primeiro, eu acho que talvez o verbo auditar já respondeu a pergunta. A auditoria médica é prerrogativa médica. Então, só quem pode fazer auditoria sobre prontuário é médico. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que disciplina. Agora, nada impede que um profissional da área da saúde, porque, veja bem, da mesma forma que existe o dever de sigilo para o médico, existe também para a enfermagem. E sim, a enfermeira pode fazer avaliação em busca de erros médicos. Aí é difícil a gente, primeiro, comprovar que esse era o objetivo. Mas sim, a enfermagem pode participar de comissão de avaliação de prontuário médico, sim. Agora, que é difícil provar que existia lá uma enfermeira que estava lá para buscar erro médico. Agora, se eventualmente no desenrolar dessa prática se confirmar que houve excesso e interferência no ato médico ou ingerência sobre a auditoria médica, o diretor técnico da instituição pode ser denunciado no Conselho Regional de Medicina. Oi, vim aqui num lugar mais tranquilo. Deixa eu só explicar então a pergunta. É assim, no ambulatório não tem um coordenador médico e pelo regimento interno deveria ter um coordenador médico. Cada setor que tem mais de não sei quantos médicos, mas está lá escrito, deveria ter um coordenador médico. Não tem. Já foi solicitado por comunicação interna. O diretor disse, não precisa, a coordenadora é uma enfermeira. E aí teve uma situação de que ela fez uma comunicação para o diretor mandou para o CRM e eu só soube que foi para o CRM, ninguém veio falar comigo. E eu fui falar com a enfermeira, vem cá, por que esse caso você não conversou comigo para esclarecer, podia te explicar? Não, a minha função aqui é só buscar erro de vocês, não é conversar. Ela falou explicitamente isso. Então, aí o que fazer? Primeiro, se a gente tiver prova de que foi criada uma comissão para investigar erro médico na instituição, isso pode ser denunciado ao Conselho Regional de Medicina. Mas, repito, não há problema nenhum no enfermeiro ou alguém da equipe multidisciplinar avaliar prontuário médico com algum objetivo. E veja bem, apurar eventual transgressão não é ato ilícito, então ela não está buscando um ato ilícito. Eu quero presumir que ela está buscando informações para melhoria do serviço. Difícil provar que esse não é o objetivo, ainda que ela tenha te falado isso, né? Mas eventual excesso deve ser denunciado ao Conselho Regional de Medicina. Beleza, obrigada. Obrigada também pela participação. Então, vamos adiante. Doutor Renato Figueiredo, você quer fazer a pergunta ao vivo? Não, Ju, pode ler. Se precisar, eu esclareço depois. Então, tá ótimo. Então, doutor Renato Figueiredo, quando o prontuário é eletrônico de uma instituição pública, por exemplo, UPA de qualquer prefeitura, um colega vai dar plantão porque trabalha para uma empresa terceirizada, contratada pela Secretaria Municipal de Saúde, né, daquele município. Se esse colega não obteve autorização prévia para acessar o prontuário eletrônico, algum outro colega que empreste sua senha para que o colega acesse o sistema estará cometendo uma infração? Nesse caso, todos os documentos saem com a identificação do médico que cedeu a senha. Eu até não saberia dizer se, do ponto de vista ético, está certo ou está errado. Agora, doutor Renato, o que eu posso lhe garantir é o seguinte, é um risco absurdo, por várias razões. Primeiro, se nós estamos, claro, num serviço público, não há, eventualmente, obviamente, cobrança de honorários. Mas se é numa entidade privada, existe um artigo, inclusive, do Código de Ética Médica que proíbe o médico de usar o nome do outro médico para fins de cobrança de honorários. Já seria um problema muito maior. Agora, voltando, o prontuário ele é do paciente, sob guarda e responsabilidade do médico assistente ou do estabelecimento de saúde ou de ambos, na maioria das situações. Então, se aquele profissional que está colocado lá para trabalhar, ele sim deve ser garantido o acesso ao prontuário mediante login e senha. Eu não orientaria que outro colega cedesse o seu login e senha, porque isso é absolutamente perigoso.
Irial, tem que lembrar também que é vedado ao médico assumir atos que não praticou. A hora que ele entrega o seu login e a sua senha para assinar atos que ele não praticou, ele está assumindo o ato que ele não praticou. E isso é uma vedação expressa no Código de Ética Médica. Eu coloquei essa pergunta porque isso é uma situação que ocorre, tá? Então, eu vou mandar esse link para o colega, que eu sei que já aconteceu, para que ele escute de vocês a resposta. Obrigada, doutor Renato. Tem mais duas perguntas, mas eu vou... Pode entrar em contato conosco também. Tá? Desculpa, Ariel. Eu vou seguir, então, vou pular as próximas perguntas do doutor Renato, depois a gente volta. Doutor Jair José Gemelli. Se eu for depor como testemunha, mas o paciente em questão não se encontra na audiência, devo fornecer as informações que serão requisitadas durante a audiência? Doutor Jair, desculpa, esqueci de perguntar se o senhor quer se manifestar ao vivo. Não, tranquilo, sem problema. Doutor Jair, é bem comum os juízes já olharem para vocês, médicos, quando estão na qualidade de testemunha, e já alertar vocês na própria audiência que vocês não precisam falar aquilo que vocês estão impedidos de falar pelo sigilo médico. Os próprios juízes já falam isso para vocês. Tá? É muito comum. Doutor Jair. Obrigado. Doutor Irial. Doutor Jair, essa dúvida ela é importante porque me dá a oportunidade de puxar a brasa para o nosso assado. Muitas vezes a gente não sabe, o médico recebe lá um ofício do Poder Judiciário dizendo, você foi convocado para ser testemunha no processo tal, ponto. É isso que é dito. Muitas vezes o médico não sabe quem o arrolou como testemunha, quem está processando quem, qual o objeto jurídico e o fato gerador desse processo. Então a gente sempre pede que o médico entre em contato conosco, porque sendo o processo público, e essa é a regra, o segredo de justiça é uma exceção, a gente consegue acessar o processo, ver qual é o objeto jurídico, quem está processando quem chamou o médico como testemunha, por quê? Para que a gente possa fazer uma avaliação e orientar o médico, muitas vezes do que falar e muitas vezes orientar a não falar. Por quê? É raro, mas não é impossível de acontecer do médico ser testemunha num processo e réu em outro processo. Por quê? Muitas vezes o médico que quer processar o paciente que quer processar o médico, ele faz um boletim de ocorrência, ele faz um processo ético profissional para depois buscar uma indenização. Então, ele está compilando informações para buscar a grana do bolso de alguém. Então, invariavelmente o médico pode ser testemunha lá na delegacia de polícia e virar réu num processo. Então, contem com a assessoria jurídica do sindicato para fazer essa avaliação preventiva e profilática também de um simples depoimento. Para a gente nada é simples, tá? A gente já está para lá de negacionista, de negativista, buscando corrigir futuros erros, claro, né? Muito obrigada. Doutor Jair, alguma colocação? Não, tranquilo. Na realidade, eu fui testemunha e acabei não fazendo isso. Fui lá e respondi. Daí me chamou a atenção que durante a palestra ela falou que não poderia ser fornecido, né? Enfim, até agora vai ser chamada segunda testemunha, que eu examinei uma paciente junto com os colegas, e agora vai ser chamado os colegas também. Mas interessante, a gente vai aprendendo com os tempos. Obrigado. Obrigada também. Doutora Andressa Rosado, quer se manifestar? Vou fazer a pergunta, então. O que fazer quando a instituição em que trabalha força o médico a atender mais do que consegue, ferindo a autonomia médica, e isso gera prejuízo em registro adequado de prontuário, devido a registro ter que ser super rápido? Tenho amigos passando por este problema. Esse é um problema, esse de fato é um problema, né? A Vanessa, quando profere essa palestra, presencialmente e tudo mais, ela faz uma provocação que eu acho bastante interessante, que ela chama do minuto do silêncio. No meio da palestra, ela fica
ela cronometra lá 1 minuto. É tempo pra caramba. Dá para registrar, dá para ter 1 minuto entre um paciente e o outro para fazer minimamente um registro adequado. Agora, é claro que o ideal seria que o médico tivesse mais tempo e melhores condições de exercer a medicina e fazer as anotações do registro. Por quê? Isso faz parte do ato médico. Então, o que fazer para resolver o problema, não saberia ele dizer e nem teria essa pretensão. Agora, busque tempo, de alguma forma, para registrar, porque isso, de fato, vai ser importante. Obrigada. Não sei se a doutora Andressa está presente. Depois, qualquer coisa, ela pode se manifestar. Legal. Sobre esse tema, doutora Andressa, o sindicato também está à disposição para avaliar a situação, para ver se está existindo ali dentro alguma situação abusiva, porque às vezes o médico está sofrendo uma situação abusiva e o sindicato está à disposição para avaliar e tomar as medidas também jurídicas, o corpo de advogados estão à disposição. Doutora Juliane. Oi. E até lembrando também a colega que fez a pergunta de que algumas das dificuldades pelas quais a gente passa não afetam apenas a gente. A questão é, isso afeta só ela ou alguns outros também? Se afeta alguns outros, essa dificuldade em não poder atender com a calma necessária, registrar de maneira adequada, o que é que o grupo está fazendo para tentar se defender disso? Às vezes não adianta falar só, eu sofro assim e eu quero resolver ou eu não posso. O que é que o grupo está fazendo para tentar mudar esse quadro? O sindicato está à disposição para ouvir, eventualmente orientar, encaminhar e ver o que pode ser feito. Obrigada, doutor Ciro. M.A. Cortelazzo, gostaria de se manifestar ao vivo? Olha, posso falar, porque eu ultrapassei o permitido pelas palavras. Posso falar? Pode então, falar. Eu vou, doutor, primeiro é um prazer aí, né, ouvir o doutor Erial e doutora Vanessa, que eles têm muito conhecimento e a gente admira bastante aí o trabalho deles. Eu, inclusive, já estou até, né, em várias, como se diz, eu não trabalho com eles, né? Agora, eu queria aproveitar a minha pergunta, eu acho que vai muito de encontro com várias colocações que eu vi da doutora Tanise, e realmente, principalmente no serviço público, eu estou muito preocupado com essa questão do sigilo, porque não existe mais sigilo no prontuário público. E a ingerência não médica no prontuário público tomou conta de uma maneira que quem vive isso no dia a dia está presenciando e está difícil de controlar. Exatamente um dos motivos é o que a doutora falou. Não tem coordenador médico, tem um diretor técnico, mas não tem coordenador médico. Cada setor é coordenado por enfermeira. E eu realmente, doutora, apesar da sua fala, pelo menos para mim ficou de eu entender que a enfermeira pode participar de alguma coisa assim, mas fica difícil a enfermeira querer julgar ato médico, e é o que tem acontecido, tá? Então, eu entendo o lado de vocês que tem que ver, caracterizar tudo direito e tal, mas é o que tem acontecido na prática. E nós estamos sempre subalternos de determinada forma a elas. Se tu fores lá onde eu trabalho, por exemplo, se tu fores lá no andar, em cada andar que tem, está lá, responsável pelo andar é uma enfermeira. E isso, elas foram adquirindo, não sei de onde, mas é o que está lá na prática, o que tem acontecido. Então, é muito problemático. E a questão do sigilo, não tem mais sigilo, porque o prontuário que deveria ser visto, talvez, por alguns outros profissionais de saúde, e aí eu fiz na minha colocação, e estou colocando isso, inclusive, já fiz uma vez uma colocação dessa para o CFM. Por que todo mundo tem que ler o meu prontuário? Por que não pode existir
um determinado espaço, onde se eu acho que é necessário algum outro profissional saber e tal, eu vou informar. Nesse aqui eu acho importante saber isso. Agora, por que tem que saber detalhe da minha consulta médica? Assim como por que eu tenho como médico saber detalhes de uma consulta psicológica? Né? Então, o que eu estou fazendo no meu prontuário hoje? Eu estou limitando o que eu escrevo no meu prontuário, porque eu escrevia coisas que para mim me orientavam no prontuário, no retorno do meu paciente, e hoje eu estou tendo que segurar, porque eu escrevia coisas no prontuário que para mim me adiantavam, inclusive no meu relacionamento com o paciente, ou até para eu tomar cuidado com determinado paciente. Eu escrevia até assim: o paciente entrou muito nervoso na sala hoje. E aí no final eu colocava, saiu mais tranquilo. Hoje eu não escrevo mais isso. Todo mundo lê, e quem não está dentro como se diz, da minha consulta, fica difícil às vezes entender isso, e pode interpretar isso de diversas maneiras. Então eu estou começando a limitar o que eu escrevo no meu prontuário, porque o prontuário hoje é de todo mundo, e é de todo mundo. Então, muito complicado. Então, e a outra coisa dessa questão do tempo de consulta, eu estou vivenciando isso, inclusive. Eu tenho ultrapassado o meu tempo de atendimento aos pacientes, porque eu não vou prejudicar o meu tempo de atendimento em detrimento do horário. E se eu vacilar, eu prejudico, porque eu não consigo atender o número X de pacientes que tem sido imposto. E isso é muito diferente, doutor Ciro, dos outros colegas, porque eu sou especialista de uma determinada área e abordo o meu paciente de uma determinada forma. E o Código de Ética Médica, ou o Conselho Federal de Medicina, ele respalda isso. Não tem tempo de consulta. O tempo é o tempo que o médico, e não a equipe, que o médico acha que é importante para ele atender o paciente. Então, isso daí, vocês aí, daqui, né, Eriel e a doutora Vanessa, podem falar isso com mais propriedade do que eu. Então, o tempo é muito determinado. Eu lembro de uma colocação me fugiu o nome dele, que foi ex-presidente do Conselho Federal de Medicina, que é meu Deus do céu, dou aula com ele e acabei esquecendo o nome dele, dei aula com ele, que é cardiologista, foi presidente do Conselho Federal. O Roberto Dávila. Isso, Roberto Dávila. Roberto Dávila está falando isso. Ele falava: mas minha consulta, se eu acho que tem que demorar 1 hora, eu vou demorar 1 hora. Então, e tem hora que a gente não consegue realmente dividir. Caso novo, na minha especialidade, eu demoro 1 hora numa consulta. Eu tenho que atender 12 pacientes em 5 horas, eu tenho 4 casos novos, foram 4 horas. Aí eu tenho um retorno de câncer, eu vou deixar a paciente saindo da sala chorando, porque ela recebeu a notícia, eu não tenho mais tempo para conversar com ela, não vou fazer isso. Só o que está acontecendo? Eu começo a atender 7h30 da manhã, outro dia era 1h30, eu saí para o almoço, quando eu deveria sair a 12h30. Né? Então, eu acho que isso está pegando, porque o pessoal quer produção e você fica isolado. Felizmente, eu conversei agora, semana passada, com o diretor técnico da instituição, fui muito bem recebido por ele, e ele coloca, puxa, vou até, é chato porque eu estou falando em nome dele aqui, mas das dificuldades que nós temos, exatamente das ingerências de outros profissionais da nossa área. Então, está muito difícil. E eu falo isso mais no serviço público. No serviço privado, em alguns serviços privados, está começando isso também, porque os hospitais, né, agora é tudo domínio de outros, e você fica sempre à mercê de todo mundo. Então, está muito difícil mesmo. Eu entendo a doutora Tanise, eu acho que ela está, pelo que eu entendi, está sofrendo julgamento de enfermeiro, sim, porque é isso que acontece no nosso dia a dia. Obrigada. Desculpa aí, né? Boa noite, doutor Cortelazzo. A gente tem que entender que o prontuário, o nome é prontuário médico, não é prontuário do médico. O prontuário, ele é do paciente, e ele se destina a ser o documento legal, regido por leis e resoluções de vários conselhos, não apenas o Conselho Federal de Medicina, e ele deve ser, sim, o local onde são armazenadas as observações e situações referentes ao atendimento médico, ao atendimento da equipe de enfermagem, do fisioterapeuta, do nutricionista, sim. Quanto mais completo, melhor, especialmente do ponto de vista jurídico. Ingerência negativa, infelizmente, pode acontecer,
Mas eu preciso deixar muito claro que o prontuário é do paciente, não é? E é prontuário médico, não é prontuário do médico. E lá, nenhuma informação deve ser revelada para quem não for da equipe de saúde. Porque, repito, da mesma forma que existe o dever de sigilo por parte do médico, deve haver também pelos profissionais da área de saúde que manuseiam eventualmente aquele tipo de prontuário, né? Ô, Ariel, faço a mesma analogia que tu falasse do erro médico, que deve ser um erro da saúde, né, dos processos que envolvem a saúde, não efetivamente o processo do médico. A mesma coisa é o prontuário médico, não deveria ser prontuário médico, deveria ser prontuário de saúde, né, o prontuário onde tem as informações da saúde do paciente, colocadas ali, todos os profissionais. Uma das funções do prontuário, como eu falei, acho que um dos primeiros slides, é a comunicação multiprofissional. Então, é necessário que todos tenham acesso ao prontuário da área da saúde, né, os profissionais da área da saúde, para poder interagir através dele. Oi, deixa eu só comentar aqui alguma coisa sobre isso. Agora, entrou mais em voga com a questão da Covid. O que aconteceu? Internava, às vezes, funcionário do hospital por causa de Covid. E aí vários funcionários entravam no prontuário pela aquela curiosidade. Meu colega do plantão internou, quero ver como é que ele está, quero ver o que aconteceu. Só que gente que não está cuidando desse paciente, não tem nada que se meter nesse prontuário. E aí o que a direção fez? Começou a colocar assim, vai entrar o prontuário, pede a senha. Então, ainda está acessível para todo mundo, mas eles estão controlando quem que está acessando o prontuário. Tem alguns hospitais que fazem isso. Tem aqui o Hospital Dona Helena, que é privado, eu só consigo entrar no prontuário do paciente que eu estou acompanhando. E se ele recebeu alta, eu não consigo mais entrar. Aí, se eu pedir para entrar, vai me perguntar lá uma telinha por que eu estou querendo entrar. Então, isso é interessante. Tem um filme que eu não lembro o nome, que é um médico que acaba tendo um câncer de laringe, que entra nessa questão e que ali ele entra num prontuário e tal. Então, a gente tem direito de entrar no prontuário de quem a gente está assistindo. Não é porque eu sou médica que eu posso acessar qualquer prontuário, né? Então, tem essa questão. Agora, com a Covid, no hospital, eles fizeram assim, quando é um funcionário que passa pela medicina ocupacional, eles colocaram um sigiloso, ninguém consegue ver. Às vezes é um paciente que acompanha comigo no ambulatório, eu consigo acessar tudo, menos o atendimento dele lá na medicina ambulatorial, ocupacional. Então, ele acaba me falando se teve Covid, se não teve, ele é meu paciente, mas eu não consigo acessar. Então, por que não fazer com outras situações? Às vezes eu tenho um paciente que é meu paciente e é funcionário, e tem HIV, e não quer que ninguém saiba que tem HIV. Mas como é que eu vou colocar? Para mim é importante eu colocar, eu não vou depois lembrar que ele tem HIV. Então, às vezes eu coloco assim, em uso de TARV. Daí eu sei que TARV é terapia antirretroviral. Até queria ver o que vocês acham disso. TARV é uma sigla. Não sei se outras pessoas entendem, muitos vão entender, alguns não. Eu coloco ali como se fosse uma sigla, beleza, sei que tem HIV, ou então às vezes eu coloco B24, para não ficar declarado que tem HIV, mas não fica totalmente sigiloso também. Obrigada. Esse teu comentário é muito bom, porque o que acontece? O princípio básico do prontuário, para acessar o prontuário, é ter interesse. E esse interesse é interesse médico, obviamente. Eu não sei se tem alguém aqui que trabalha no Hospital Marieta, mas, se não me engano, deve ter pelo menos uns 15 médicos daquele hospital que foram denunciados no Conselho Regional de Medicina porque eles acessaram o prontuário do diretor do hospital, que foi internado, e as pessoas acessaram. Como lá é TASI, tem um rastreamento eletrônico de todo mundo que acessou o prontuário, e eles estavam investigando exatamente isso. Tanto que eles fizeram notificações extrajudiciais, interpelação judicial, questionando o motivo que levou o médico a acessar o prontuário do cidadão tal, na hora tal, no dia tal. Então, porque é exatamente isso, o princípio básico de acesso ao prontuário é interesse, ter interesse em acessar o prontuário, e esse interesse, ele é profissional e de continuidade de tratamento, não por curiosidade. Obrigada. Continuando aqui, então, doutora Amanda Slomp, deseja fazer sua pergunta? Os médicos precisam acrescentar alguma informação no prontuário para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados?
Ah, tá. Não tinha visto. Ah, que pergunta boa. Ela falou que era para perguntar. Slomp. Falamos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados no mês passado, tá? Não é acrescentar no prontuário, é acrescentar na documentação inteira que vocês trabalham. Vocês médicos que têm clínicas, que têm estabelecimento de saúde, que fazem a gerência desse estabelecimento, vocês têm que adequar toda a documentação de vocês à Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que é tratado os dados dentro do estabelecimento de vocês? Tá? Isso é muito importante. Aos médicos da rede pública, quem está fazendo esse tratamento já é o gestor. Mas os médicos da rede privada têm, sim, que adequar a documentação à Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigada. Michel Pierobon. Está ao vivo? Não. Em consultório particular, posso registrar prontuário no Office contendo as informações da consulta? Se sim, devo imprimir e arquivar? Lembrando que o acesso ao computador é feito por senha. Não precisa. O importante é ter o registro e que esse registro esteja seguro. Não precisa imprimir, assinar, carimbar e arquivar. É uma forma de guarda do prontuário. Essa guarda, ela é exercida da forma que melhor convém ao médico. Não há necessidade, não. Eu já vou complementar falando do prazo da guarda do prontuário. Os prontuários que são físicos, o prazo é 10 anos, 20 anos, devem ser digitalizados. Depois de digitalizados, junto já com os prontuários eletrônicos, que já são da era eletrônica, eles devem ser guardados ad eterno, tá? Ai, gente, aí a gente tem aquela situação do médico que faleceu agora na época da pandemia, muitos profissionais faleceram e as esposas estão perguntando o que fazer com esses prontuários. A nossa orientação é que seja notificado em diário público, uma publicação em diário, chamando os pacientes para retirar o prontuário porque o consultório está sendo fechado. Aí dando um prazo de 6 meses para resgatar esse prontuário porque o consultório está sendo fechado. Então, essa é a orientação que a gente está dando nesses casos. Doutor Erial, olha a pergunta do doutor Michel, eu entendi que ele faz o prontuário no Office, no Word, aí não poderia, né? Tem que ser um prontuário eletrônico mesmo, protegido, que não vai poder mexer, editar, né? Não. O médico pode, no Word, fazer o prontuário. É como se fosse um prontuário de papel. E a questão de mexer e adulterar o prontuário é rastreável do ponto de vista eletrônico. Então, não há preocupação com isso. O médico pode, sim, ter o seu prontuário no Word. Isso não é prontuário eletrônico. Isso é uma forma de armazenamento do prontuário, o que é totalmente diferente. Obrigada. Vamos seguindo aqui. Então, não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta que não se manifestou no chat. Então... Ju, eu fiz outra pergunta lá, se puder. Sim, eu sei, mas quero saber alguém que não se manifestou. Ô, Juliane. Doutor Renato Poli. Tudo bem? Posso fazer a pergunta? Pode. Mais ou menos em cima, em primeiro lugar, parabéns para os dois expositores. Recentemente eu perdi a minha colega e sócia no consultório. Trabalhamos juntos mais de 20 anos ali no consultório. Então, a orientação seria o quê? Publicar alguma coisa assim, pedir para os pacientes dela irem lá buscar os prontuários? Mais ou menos assim? Doutor Renato, aí a gente tem que ver duas questões. É consultório ou é clínica, para começar? Consultório particular nosso. Consultório particular. O ideal seria assim, o senhor não está assumindo os pacientes dela, as pacientes. Não, só acho que quer espontaneamente me procurar, naturalmente. Então, assim, vocês podem sim entrar, se vocês têm acesso aos pacientes diretamente, vocês podem entrar em contato com os pacientes para que eles venham retirar o prontuário.
Se não, como é o consultório, o senhor provavelmente deve ter acesso à lista telefônica dos pacientes, tudo bem. A gente sugere às esposas, porque a esposa geralmente não tem acesso aos dados do paciente no sentido de telefone, endereço, esses dados pessoais. Agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, vai ter menos acesso ainda. E, a princípio, não pode abrir para a esposa esse tipo de dado, né? É um dado, ele passa a ser sigiloso. O ideal seria, sim, entrar em contato com esses pacientes para buscar o prontuário, para retirar a original do prontuário. E, se não conseguir o acesso aos pacientes, fazer, sim, por publicação em jornal de circulação local. Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigada também. Então, tem mais uma pergunta aqui de uma pessoa diferente, tá, Renato? Depois eu vou para as perguntas de vocês que já foram respondidos, né? Pelo menos uma pergunta. Doutora JD, como fica a renovação de prescrição de medicação controlada no serviço público? Muitos pacientes iniciam tratamento no particular para continuidade por um tempo no SUS. Eu não sei se essa pergunta vai bem ao... Oi, boa noite, eu posso explicar a pergunta? Pode. Uhum. Então, boa noite, agradeço a oportunidade, muito interessante a conversa com vocês, e a dúvida é a seguinte: às vezes o paciente começa um tratamento, por exemplo, com um psiquiatra na rede particular, e ele vem para o SUS porque ele quer renovar uma receita, porque a receita, geralmente, o tratamento é para 1, 2 meses. E ele chega com a receita e ele fala, doutora, preciso renovar. E às vezes ele renova uma vez, depois ele quer renovar uma segunda vez, ele não volta nesse psiquiatra para continuidade. E a gente também fica numa situação um pouco delicada de negar para ele aquela medicação. Então, eu queria entender um pouquinho melhor como é que a gente está juridicamente respaldado. Obrigada. Doutora, qual o seu nome, doutora? Desculpa a pergunta. Juliana. Doutora Juliana, temos algumas situações, tá? Então, a primeira delas, a renovação de receita, o paciente apareceu lá com uma receita, seja controlada ou não, tá? Qualquer receita que o paciente apareça lá pedindo para renovar ou transcrever a receita, às vezes ele quer transcrever para poder pegar na farmácia do SUS, tem alguns postos de saúde que exigem que seja a receita do SUS. É proibido o médico receitar sem atender o paciente. Então, se vocês vão botar a assinatura de vocês numa receita, vocês têm que atender o paciente. Nesse caso, a gente sugere o encaixe, bota o paciente para dentro do consultório, faz a consulta completa, com anamnese, exames necessários, para poder emitir essa receita e documenta essa consulta. A situação da renovação da receita, aquela que é mensal, né? Depois que tu faz esse primeiro atendimento ao paciente, que ele está vindo da rede privada e está entrando no SUS com essa queixa, com essa doença, com essa patologia que é continuada, ele pode acabar, ele vem, tem vezes que ele pede a renovação pelo SUS, tem vezes que ele fica com a receita privada e está tendo o acompanhamento com o médico particular dele. O que a gente sugere que o conselho, ele também aceita essa ação do médico? Renovar a receita de tratamento continuado, o paciente que está em tratamento continuado, fazer a renovação sem a consulta do paciente, desde que já tenha tido uma inicial, né, para iniciar esse tratamento continuado, mas que tenha uma consulta daqui a 3 meses ou 4 meses já agendada. Então, naquele intervalo entre uma consulta e outra, se o paciente precisar renovar a receita para continuidade desse tratamento, pode ser feito sem a consulta direta do paciente. Isso tanto para o serviço público quanto para o serviço privado. Tá? Se o paciente faltou aquela consulta que estava agendada e veio depois, a posteriori, solicitar renovação da receita, não renova. Volta para o consultório, vamos fazer a consulta para poder, então, voltar a mais 6 meses, 3 meses, 4 meses, quanto vocês médicos acharem
ideal a manutenção daquele tratamento. É isso, doutora Juliana, mais alguma coisa? Respondi a sua pergunta? Respondeu, muito obrigada, boa noite. Boa noite. Então, vamos continuando aqui. Doutor Renato Figueiredo, no atendimento médico na atenção primária de Florianópolis, é frequente que enfermeira, chame o médico para opinar sobre o paciente que ela atendeu. Como deve proceder em relação à interconsulta e ao registro médico? Doutor Renato, viu, olhou, participou, opinou, teve contato, registra. Isso é atendimento médico. De uma forma ou de outra, mal ou bem, é um atendimento médico. Sendo um atendimento médico, o registro ele é obrigatório. Eu vou complementar, eu acredito que o doutor Renato também está se referindo à interconsulta, aquela em que a enfermeira tem atendimento, o contato com o paciente, seja pelo meio eletrônico ou não, porque agora tem as consultas virtuais, né? E o médico só opina aquilo que a enfermeira está dizendo para ele, a enfermeira que tem o contato com o paciente. Doutor Renato, se for esse o caso, jamais, tá? O médico que tem que olhar o paciente, o médico que tem que consultar o paciente. Tá? Então, se for o caso da enfermeira que faz o contato com o paciente e o médico só dá o parecer para a enfermeira responder ao paciente, jamais. Já era a terceira pergunta. Era a terceira pergunta dele, né? Então já respondeu a outra pergunta da interconsulta mesmo, né? Não sei se isso é transferir a médico a profissional não médico, é infração ética. Então, eu quero agradecer a doutora Vanessa e o doutor Erial pela resposta. Mais uma vez, esse registro ele é importante porque certamente eu vou compartilhar essa live posteriormente com aqueles colegas que não tiveram presente aqui para escutar. E é um importante alerta, né? E a gente tem falado sobre isso, mas parece que a pressão é tão grande que as pessoas vão cedendo sem se preocupar com aquilo que é ético, com aquilo que é legal, né? Então, muito obrigado. Muito obrigada. Voltando lá para as perguntas da doutora Tanise. Eu te pulei, Tanise, porque tu já tinha participado ali bastante. Vamos ver aqui, tem outra dúvida. Temos um prontuário eletrônico falho no local de trabalho, serviço público. Por exemplo, descobri recentemente que ao grifar algum termo em negrito, salvar, tudo que estava em negrito some do prontuário. Fora a questão de acesso livre a vários profissionais sem preservar o sigilo. O que fazer? Relatar ao CRM? Eu acho que já foi respondido, né? O prontuário né? Do paciente, não é do médico, né? Então, a questão do sigilo também se aplica aos outros profissionais, né? Sim, mas a questão de sumir coisa do prontuário, de a gente fazer e o prontuário ter problema, registrou lá, salvou e o negócio some. Relatar para o CRM que tem essa falha? Eu relataria inicialmente. Ao diretor técnico. Falando de um hospital, tem a comissão de controle e avaliação de prontuário médico, com para o diretor técnico. Até como boa. Defesa, né? Então, tá. Deixa eu complementar outra coisa que da doutora Juliana ali, da renovação de receita. Não sei se é exatamente o que ela falou, mas me lembrei do que acontece comigo de paciente que vai no privado, vem com uma medicação mais cara e quer que faça a receita pelo SUS para ele entrar com processo judicial, para ele tentar requerer pelo SUS. Aí o que eu faço? Isso é bem frequente até. Ele vai no consultório privado, vem com prescrição da insulina mais moderna que tem, que é a mais cara que tem, mas não passou pelas etapas do SUS. Eu explico para o paciente, olha, essa tua prescrição está adequada, o que o médico prescreveu está tudo correto, até para a gente não criar um problema ético com o médico que prescreveu.
E aí explico, mas no SUS a gente tem uma regra diferente, a gente tem que seguir o passo a passo do SUS, tem uma portaria que determina que eu tenho que prescrever de preferência medicamentos do SUS, a não ser que aí eu tenho que explicar o porquê que eu não passei do SUS. Eu tento ir por esse caminho, não sei se é mais ou menos isso também que ela quis dizer, mas em caso de medicação controlada, de repente ele vem, eu uso um benzodiazepínico, não consegui renovar, eu sei que ele vai fazer abstinência, se ele não tiver, eu renovo para ele não fazer abstinência e falo, procura o médico que prescreveu para verificar depois a continuidade. Mais ou menos isso. Opa. Então, vamos continuar aqui. Outra pergunta do doutor Renato, então. Uma informação pode ser retificada ou complementada no prontuário depois que o registro já aconteceu? Quanto tempo depois? Quer responder, Vá? Pode ser, doutor Renato, pode ser sim, retificada e complementada, tá? Não existe um tempo, um prazo, não existe esse prazo. Tá complementado, qualquer tempo pode ser complementado, retificado também, doutor Eliel? Não, exatamente isso. Pode sim, com a ressalva de que está sendo feito a posteriori, né? E sem o exame direto naquele momento. Porque senão pode cair também quem vai avaliar o prontuário médico que é frio e não transparece muitas vezes a realidade, pode imaginar que você está fazendo uma avaliação ou até eventualmente modificando uma prescrição sem exame direto do paciente. Então vale a pena sempre fazer a observação de que, revendo, estou modificando isso, por aquela razão. Tá ótimo. Ok, obrigado. Desculpa, Renato. Outra pergunta da doutora Danise. Recebi um documento de Defensoria Pública da União, da Defensoria, pedindo para justificar a prescrição de uma medicação a um paciente e, se possível, anexar documento comprobatórios como prontuário. Qual sua orientação? Preferi anexar artigos científicos, mas não prontuário pela questão do sigilo. Essa dúvida é interessante, eu já tinha lido aqui. Bem, primeiro tentar explicar o que é a Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública é um órgão do Estado que tem como uma das suas funções defender aquele cidadão que não tem condições de arcar com os custos do processo. Então, sim, a Defensoria Pública exerce uma função pública de acesso ao Poder Judiciário. O que em Florianópolis muito se faz, eu acho que em outros municípios também, quando há solicitação de documentos, já vem uma autorização do paciente. Eu, paciente fulano de tal, autorizo que sejam fornecidas as informações necessárias para o juizamento da demanda tal. Então, nesse caso, sim. O que nós sugerimos, inclusive, é que seja feito um registro, uma fotografia ou uma cópia desse documento, porque, afinal de contas, o paciente, e geralmente vem com firma reconhecida, entre aspas, abrindo mão do sigilo médico em favor do seu defensor público para o ajuizamento de uma eventual ação judicial. Então, sim, você pode fornecer se tiver essa autorização. E essa regra, ela vale também para um advogado privado. Isso é muito comum para quem promove ações na área previdenciária. Você quer discutir eventualmente lá um auxílio previdenciário, um auxílio doença, e aí o advogado manda uma cartinha pedindo cópia do prontuário médico e mais informações. Não, ao advogado você não deve fornecer. Ao paciente, sim, que pode inclusive autorizar o advogado que faça essa solicitação. Sempre resguardando o sigilo, tirando uma foto do documento, registrando no prontuário. Muito obrigada. Agora eu quero fazer uma perguntinha. Não sei se o doutor Ciro quer fazer alguma pergunta antes de mim. Não? A questão... Tá. Eu sou geriatra, né? Recebo muitas mensagens por WhatsApp, né? Dos pacientes, familiares, perguntas e até exames também por WhatsApp, né? Eu muitas vezes, o que eu faço? Eu respondo, mas depois eu acrescento aquilo que eu respondi no prontuário médico.
de maneira geral, eu tento, não sei se eu estou fazendo certo, copiar essa mensagem que o paciente me passou por WhatsApp. Eu tenho uma maneira no meu prontuário, que é eletrônico, de fazer tipo uma atualização, e a minha resposta eu também copio. Então, eu copio e colo a pergunta, o comentário do paciente ou do familiar, e a minha resposta também. Isso tem validade jurídica para mim? Tem validade jurídica, mas vale aquela mesma ressalva que eu fiz ao doutor Renato. Deixar claro que não houve o exame físico direto do paciente, porque esse paciente pode estar numa outra localidade e você registrar lá, simplesmente registra, avaliei exames e fiz determinada prescrição. Ainda mais agora com a prescrição eletrônica, isso se tornou bastante comum. Então, a observação que eu faço avaliei o exame enviado através do WhatsApp no dia tal, na hora tal. Isso é importante, tá? Porque pode ser que esse paciente esteja sem condições de se locomover, vai ter um processo, vai comprovar, não, mas peraí, a médica praticou um ato médico e exame físico direto do paciente. Muito obrigada. Não, eu sempre coloco também que foi por WhatsApp, o dia e o horário. Muito obrigada, então. Tem mais uma pergunta aqui da doutora Tanise, então. Doutora Juliane, a gente está supondo que a senhora já atendeu esse paciente. Sim, com certeza. Não, sim. Já atendi. Alguma complementação, sim. Pós-consulta, com certeza. Sempre, primeiramente, tendo atendido esse paciente. A exposição está correta. Então, eu vou fazer a última pergunta aqui que temos aqui, já são 9 horas, né, gente? A última pergunta que temos aqui no chat, e depois eu vou ver se alguém mais, então, queira fazer uma pergunta, o doutor Ciro também, né? Que eu acho que foi muito bom, né? Muita coisa para a gente sair daqui pensando e ver aquilo que a gente pode realmente mudar no nosso dia a dia, né? Então, a última pergunta que eu tenho aqui, não respondida, da doutora Tanise foi: risco iminente de suicídio ou de homicídio entraria na possibilidade de quebra de sigilo por justa causa? Eu acredito que sim, certamente. Se há condições médicas de se confirmar isso, eu acredito que sim, cairia naquela regra da justa causa. Então, muito obrigada. Acho que todas as perguntas do chat foram respondidas. Eu vou deixar, então, a palavra para o doutor Ciro poder finalizar, e depois, se o doutor Erial e a doutora Vanessa também quiserem, né, finalizar, dar as últimas orientações aí, os últimos segredos aí que possam nos ajudar, né? Porque a gente viu aqui que o negócio está complicado para o nosso lado, né? E eu peço novamente a licença para pegar suas palavras. Certamente as últimas orientações dessa conversa, porque os advogados do sindicato estão disponíveis sempre para os médicos sindicalizados para orientá-los durante o dia a dia, seja durante os períodos vespertinos em plantão, seja na defensoria médica, que é 24 horas. Então, as últimas orientações dessa conversa, mas eles permanecem à disposição. E o que é extremamente importante para nós médicos. Parabéns, Vanessa, Erial, parabéns, doutora Juliane, uma boa noite a todos, que aproveitem a percepção de que o sindicato tem o que oferecer através dos seus profissionais, usem para a gente seguir bem na nossa tão difícil e bela profissão. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigada mais uma vez pela participação, né? Tão bom a gente ver a participação de tantos colegas. Um tema super importante. Doutora Erial, doutora Vanessa, palavra com vocês, para se despedirem. Eu vou deixar a palavra por último para a Vanessa, que é uma das idealizadoras desse projeto, né? Queria desejar a todos uma boa noite, contem conosco, esse assunto e outros que virão são de absoluta importância para o exercício da medicina. Passo a palavra para a Vanessa. Oi, eu tô com a minha conexão não está muito boa agora. Agradeço também esse tema maravilhoso, esse projeto do Cimesc Online.
que o sindicato tem trazido para o médico informações valiosíssimas da nossa vivência como advogados, e que a gente pode compartilhar com vocês. Obrigada, boa noite a todos. A gente segue à disposição do sindicato e de todos os médicos filiados que estão aqui presentes. Boa noite, então, pessoal. Uma ótima semana.